Tentando restabelecer mais uma vez. A gente não desiste nunca. Vamos lá. A internet não está colaborando com a nossa live, mas a gente vai tentar até a gente conseguir. Bate-papo com o professor Pablo Alabassi, excelente profissional. Vamos aguardar aqui para ver se ele entra, para a gente tentar restabelecer o contato, tentar restabelecer o nosso bate-papo. Temos muito a acrescentar com as histórias e as experiências do professor Pablo. Salve, Davidson Personal, grande professor Kaká. Salve, salve, canal do Lucas Neves. Acho que foi você que escreveu alguma coisa aí para mim, Lucas Neves. Desculpa, mas eu não consegui pegar. Você foi a pessoa que eu tive a minha primeira oportunidade no ramo da recreação. Sério, rapaz? Uau! Quanta honra, meu nobre. Conta aí depois pra gente como é que foi isso. Me relembra a memória aí, que eu tenho uma memória um pouco fraca. Espero que tenha sido produtiva a sua experiência e você continuou com a recreação, Lucas Neves. Está entrando. Vamos fazer aquela corrente positiva para a nossa conexão aí dar certo. Parapapam. Uau, Lucas, maior youtuber da região. Parabéns, meu nobre. Parabéns. Que quanta alegria em ver essa sua fala. Opa! Voltei, hein? Será que em definitivo? Já estou preparando um bombril para botar aqui, cara. Igual a gente fazia com a televisão. Pois é. Aqui em casa eu tirei o fone por recomendação da minha esposa. Vamos ver. Vamos ver. Até sua aluna aqui, ó, já fez uma energia positiva, tá? Ah, show! Quem foi? A Mafê? Maria Fernanda. Ô, Bia, ô, Bia! Linda! Gostou do arraiá? Que bom! ô, o prazer aqui da minha filhota estudar contigo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu agradeço a confiança de vocês, principalmente. Nobre. E vamos tentar tocar aqui. Agora vai. Vamos, agora eu estou escutando. A, a intenção é que eu te fale uma palavra Sim, e você te resumir com uma palavra também o que isso te traz dentro da recreação. ótimo. Primeira coisa que você... Fechou? Fechou. Vamos lá. Estre- Estreia. Estreia, Hotel Fazenda Gamela. Feriados. Cansativo. Demais. Principalmente o retorno. Ano novo ou carnaval? Ah, carnaval. Carnaval. Apesar de não gostar de carnaval, mas é sempre mais animado. Natal. Família. Família. Nunca mais trabalhar na... Piscina. Não trabalha mais no Não, Natal? não, não. Sagrado. Boa. O que você lembra dos hotéis relacionados à piscina? Nunca mais também, porque infelizmente é, é assim, eu não quero generalizar, né? Pelo contrário, a piscina é algo coletivo, de uso coletivo. Então tem pessoas que não têm uma higienização, né? Muito ampla e aí acaba pondo em risco a saúde pública de quem lá esteja junto. Então, eu tenho alguns amigos que trabalham ainda com hotelaria que já sofreram reflexos disso. Então, infelizmente, hoje não mais.
É, tempos diferentes, né? Sim, Alguns sim. anos atrás eu estava com isso, né? Direto, direto, sempre fui. Animais. É, é tratar de forma amena, com carinho e zelo. Que eles são os Hum, nossos melhores companheiros, seja ele qual for o animal. hum. Caminhada. Caminhada, muita exposição ao sol, e eu estou correndo de sol hoje em dia. Foram muitos anos embaixo desses sols aí, então me provoca algumas coisas bem significativas na minha pele hoje em dia. Eu tenho esse reflexo ainda. Eu só trabalho com blusas UV agora, boné, protetor solar, porque foram muitos anos de exposição ao sol, né? Então, estou sofrendo isso agora. Comida do Hotel Fazenda. Olha, muitas comidas gostosas. Cada hotel tem a sua singularidade. E eu aproveitei bastante, porque foram muitos hotéis, né? E ó, não tem um Gur- hotel que não tenha tido comida ruim. Hã? Gorjetas. Nunca fiz questão e até hoje eu não sei como recebê-las. Mas, Hum, infelizmente, já trabalhei com profissionais que viviam disso, né? E aí hã? não era legal, achavam até a gente obsoleto por não aderir a essa proposta, né? Mas é algo coerente meu e de vários outros profissionais que trabalharam comigo. Hum, bacana. Furadas dentro de um hotel fazenda. Ó, tem tantas, mas quem é o detentor dessas furadas se chama Ricardo de Freitas, Riquelme. Inclusive, ele fica indagando que vai confeccionar um livro com todas as histórias, todas as furadas, trabalhando em hotel fazenda. E olha que ele tem história também, hein? É um dinossauro da hotelaria, Riquelme, Ricardo de Freitas. Com certeza vamos marcar para papear com ele também. Sim. Meu camarada, saindo dessa parte mais bate-bola, vamos mergulhar um pouquinho nos conhecimentos. Se preparem, Riquelme, que eu vou te chamar, hein, cara. É, em todos os bate-papos, né, eu fiz questão da gente mencionar autores que muitas das vezes norteiam a nossa prática, né? E eu insisto na tecla, muitas das vezes o profissional de educação física é subjugado ou até mal interpretado ou questionado por acharem que a gente não tem embasamento teórico. E outra coisa, que a gente não utiliza essa teoria na nossa prática. Então, eu jogar um gancho, um pensador aqui para você, vou te explorar. Com cada bate-papo que eu tive, eu usei um pensador. Contigo eu vou usar todos. Vamos lá, simbora. Adoro. Vamos começar com o Piaget. O eterno processo de equilibração, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? A gente se equilibra, vem o meio, nos desequilibra e a gente precisa restabelecer. Mais do que nunca nessa pandemia, parece que o processo de equilibração se tornou cada vez mais difícil, não é isso? Eu gostaria que você fizesse uma ponte desse processo do Piaget na sua prática durante a sua caminhada e nesse momento durante a pandemia. Então, professor Glaucio, Piaget, dentre tantos, é o que eu mais usufruo dos seus ensinamentos e da sua prática. O que ele prioriza? O aspecto intelectual do indivíduo, no caso da criança. A epistemologia genética, onde cada criança tem o seu momento de aprendizagem. Cada criança, ela aprende de acordo com o que está sendo proposto e entendido por ela. Então, ele usa muito valores cognitivos. E fazendo uma analogia a tempos atuais, e olha que eu não estou sendo
proselicista, pelo contrário. Em tempos atuais, a gente está vivendo uma demanda de isolamento muito significativa, aonde nós temos o ensino-aprendizagem sendo comprometido em outros âmbitos, por exemplo, no âmbito do poder público. As escolas públicas estão padecendo por não disponibilizarem uma plataforma, por não disponibilizarem um entendimento financeiro com a qual a criança possa estar recebendo todo o conteúdo programático do ano letivo. No entanto, eles estão ociosos em casa, as famílias já estão com problemas com relação à aplicabilidade, alimentação, uma sustentabilidade emocional. E ao presenciar o filho em casa, isso se torna ainda mais penoso para essas famílias. Só eu não quero aqui fazer uma promoção da minha página, não, mas eu fiz uma página no Instagram que se chama Motriz Saber. Essa página é para, de fato, auxiliar todas as crianças, independente da classe social, que estejam nesse momento em casa e possam trabalhar atividades psicomotoras, atividades cooperativas, mini competições, para que eles, de fato, tenham pelo menos um prazer em estar ali confinado, né? Porque, infelizmente, a realidade é essa. Então, voltando para o projeto do Piaget, o Piaget, ele autoriza o nosso trabalho enquanto profissional de educação física para atuar na intelectualidade, obviamente, cognição, afetivo, todo a circunstância afetiva que engloba as aulas de educação física e os alunos. Nós estamos, enquanto professores, nós somos os exemplos. Então, a gente tem que dar um exemplo também afetivo para a criança. Por exemplo, eu sei teoricamente tudo, não é o caso, né? Eu sou um expert. Quando eu cursei a universidade, só tirava 10, sabia de tudo, mas na prática eu não tenho afinidade com o transpor o meu conhecimento à criança, como agir em uma relação conturbada de um amiguinho com outro, não sei. Então, eu não tenho afeto, não tenho aquele feeling para tratar isso de uma forma ampla e poder beneficiar aqueles alunos. E além do afetivo, intelectual e cognitivo, tem o lado psicomotor, que é o que a gente faz com excelência. Então, todas essas vertentes, todos esses aspectos, eles são de suma importância para nós, profissionais de educação física, a gente ter uma aceitação ainda maior entre outros profissionais, ou até mesmo entre os pais, porque eu já me deparei mais com esse tipo de situação. Em reuniões pedagógicas, o profissional de educação física, nós, professores, muitas das vezes, a grande maioria tem medo de estar lá, por não ter um respaldo técnico soberano para influenciar e conversar com os pais de uma maneira com que eles entendam como é importante a educação física. Vou contar um segredinho aqui, meu caro amigo Glaucio. Eu tenho aqui em casa membros que eles estão me ajudando o tempo inteiro, tanto a minha esposa na parte do vídeo, para falar sobre algo ortográfico, quanto o meu filho que me auxilia nas atividades. Então, eles de fato, eles tiveram uma vivência na educação física, mas uma vivência um pouco conturbada com a qual deveriam ter. Eles deveriam ser explorados mais várias valências motoras, né? O fato do próprio esporte estar muito bem desenvolvido na vida deles. Eles são aptos a isso, obviamente, mas eles poderiam, né, ter uma ascensão maior. E isso não é vergonha. Isso, infelizmente, a gente tem que pôr aqui e falar para, de fato, a grande maioria dos profissionais, eles mudarem essa concepção de como ministrar uma aula de educação física. Mas, enfim, eu me alonguei muito, eu falo muito, professor Glauco. Me perdoe, a minha esposa deve estar chateadíssima. Ela fala, não fala muito. Então, vamos ao segundo pensador. Olha só, eu acho que é muito importante, porque assim, você está falando com extrema propriedade e está falando algo que faz total sentido e que na prática a gente vê muita gente que, primeiro, profissional que não se posiciona, né? Segundo, como que a gente vai ter respeito
Porque às vezes da criança a gente tem o respeito, né? Da criança ou do adolescente, a gente é bem quisto. Mas a maioria das vezes, para os pais, isso não chega, né? Essa percepção do valor do profissional. Muitas vezes, para os colegas de outras disciplinas também não somos bem vistos, né? Uma certa vez, não vou citar aonde foi, mas uma certa vez, trabalhando com ensino médio já, num conselho de classe, um colega de trabalho veio me pedir para eu tirar um aluno da recuperação, porque senão ele ia perder pelo ano inteiro, porque ele tinha ficado em ciências, matemática e química, e eles tiveram como é que eu vou dizer, a audácia de pedir para a educação física liberar a pessoa. Ué, por que o senhor de química não tira? Né? Então, como assim tem a ousadia de me perguntar? Ele não me perguntou se o aluno, como ele foi comigo, né? Então, olha até que ponto a gente já esteve e até que ponto ainda estamos, né? E exatamente o que você estava falando. A gente precisa dar significado, a gente precisa falar sobre determinados conteúdos, porque muita gente não mensura, né? Quantas vezes nós não fomos nem convocados para uma reunião de pais, né? Inúmeras vezes. Ou a parte que nos cabe é dado ali, todo mundo fala meia hora, o professor de educação física tem que falar 2 minutos. Espera aí. Então, tudo isso que você falou com extrema propriedade. O professor, só interromper, eu tenho que fazer um adendo. Hoje em dia, graças a Deus, já tem mais de 15 anos. Magistério eu também trabalho esse período, 24 anos. Foi o mesmo período que eu adentrei em hotelaria. Graças a Deus eu tenho respeito a todos os outros profissionais e eles também comigo. Então a reciprocidade é verdadeira, tanto para eles quanto para a gerência, coordenação, porque nós temos que nos colocar. A gente não pode tornar a nossa vida uma vida inábil, né? Uma vida sem a incapacidade de querer promover o seu conhecimento ainda mais. O conhecimento da área da educação física ele é tão necessário quanto hoje em dia a gente prezar a nossa saúde ficando dentro de casa. Então, é só fazer uma comparação, né? A necessidade da educação física é tão grande quanto estarmos em casa, não aderindo ainda, infelizmente, à flexibilização. Tem um monte de gente comentando aqui. Deixa eu ver se eu consigo citar alguma pessoa aqui. A Alessandra Bauster, não sei se eu falei corretamente. Ainda olham para o profissional de educação física como um malhador de academia. Ganha de músculos. A profissão de vocês é muito importante. Obrigado pelo seu comentário. Professor Damião, na área. Sou da escola pública. Vejo as aulas de educação física, assim como os colegas de magistério, mas sabemos que muitos alunos não têm acesso às aulas devido à falta de condições financeiras. É a realidade do... Pablo vai contar minha falta de coordenação motora. Ai, ai, ai. Meu nobre, pegando um gancho na parte que você comentou aí, né, do cognitivo, afetivo, lembrando Darido, né, da parte construtivista, que ele atesta que o desenvolvimento, né, do movimento humano, ele valoriza os aspectos psicológicos, afetivos e cognitivos. Fala um pouquinho disso aí, para quem não tem essa percepção de que nós trabalhamos essas coisas dentro das nossas aulas, já falando da sua prática na sua escola, no magistério, como que você busca trabalhar essa menção do Darido na sua rotina. Sim, então, eu trabalho nos 4 segmentos, né? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E eu ainda ministro aula para o berçário também, os bebês, né? Trabalhar os reflexos, dentre outras situações, né? Iniciais. Por que não a educação física não poder trabalhar também no berçário? A educação física está na escola o tempo inteiro.
Por exemplo, se a criança anda, ela, porventura, ela tem a sua biomecânica do movimento sendo lapidada através de um professor de educação física, ou deveria, né? Ou muitas das vezes, professoras também da educação infantil, algumas fazem esse trabalho também, não as desmerecendo, porque elas têm uma intimidade muito maior que a nossa, elas têm uma vivência, né? Elas estão lá 5 dias por semana, e muitas das vezes a gente está uma vez só por semana, que também é algo que não deveria, né? Infelizmente, mas é um assunto para uma outra, em um outro momento, falando um pouquinho lá do PCN. Outra coisa, se a criança ela tende a se socializar com os seus amigos, ela também vai fazer isso através do brincar, através do seu processo de ensino-aprendizagem, por intermédio de um jogo cooperativo, para ela saber como ela auxiliar. Hoje em dia nós temos que auxiliar, professor Glaucio. A educação física não pode ser uma meta como uma ilustração e para mascarar um problema social que nós temos no Brasil. Por exemplo, nós temos muitos problemas, né? Por exemplo, eu me tornei ambientalista, eu tenho causas ambientais, eu faço com que as crianças tenham esse reflexo, eu faço uma alfabetização da questão ambiental para elas, não só voltada à educação física. Aí eu fui indagado por um dos professores. Professor, por que você está falando sobre educação ambiental? O que isso interfere na sua vida? O que você estudou sobre isso? E o que isso vai interferir na vida de uma criança? Vai interferir tudo. É o futuro da criança. Nós não lapidamos vida, nós não educamos. O professor te perguntou isso? Um professor, eu só não vou falar a disciplina porque é incoerente, né? Mas um professor... Desculpa te interromper, não perde a sua linha de raciocínio, não. Daí a gente até já bate uma reflexão, né? Se um professor está fazendo essa pergunta porque ele não conseguiu encontrar o caminho que você estava seguindo, imagina o leigo, né? Justamente. E além dos professores, né, a gente ainda tem uma negativa que são de alguns pais. Por exemplo, os pais falam assim, olha, mas eu estou pagando a escola para você ministrar uma aula para ele que ele goste, né? Eu não estou aqui querendo saber do meu filho estar andando comigo na rua e estar recolhendo tampinhas do chão para armazenar e supostamente lá na frente entregar para o senhor para fazer a coleta seletiva. O senhor está ganhando dinheiro com isso? O que é isso? Então, até você fazer uma reeducação daquele âmbito com a qual você vivencia, que é a escola, você deve fazer algumas palestras, trazer algumas pessoas referentes nesse campo da educação ambiental, para cada vez mais começar a adentrar esse assunto e ele se tornar cotidiano entre todos, para que a pessoa tenha um entendimento e saiba o porquê que nós temos que preservar a nossa natureza, porque preservando a natureza a gente vai preservar o nosso futuro, a gente vai preservar a nossa vida. A gente deve pensar um no outro, diferente do que nós tivemos ontem, né? Só fugindo um pouco do assunto rapidinho, a flexibilização dos bares no Rio, aí o pessoal do Leblon saiu, ficou lá sem máscara, e bebericando, e conversando, e fumando, enfim. E aí como ficam os outros que estão dentro de casa como nós? Nós vamos ter que padecer diante do assunto, diante de uma irresponsabilidade deles. Então, esse assunto ele tem que estar muito bem atrelado a todo e qualquer outro assunto atual. A questão. Inclusive, eu estou com uma camisa aqui, ó, de um dos projetos que eu faço militância. É o Rio Ecopet. Aqui em casa nós adoramos animais de estimação. E a gente tem esse projeto. Inclusive, a pequena Bia ainda não iniciou, porque foi interrompido ao longo do ano, né? Mas espero contar com vocês também, dentre tantos outros projetos. Depois vamos conversar sobre isso e, quem sabe, até fazer uma live para falar disso. Né? Vamos embora, com certeza. Meu amigo. Nossa, muito profundo. Acho que o tempo, a gente vai ter que prolongar esse tempo aí, que eu acho que não vai dar para falar tudo não, hein? Tá rendendo o nosso...
É Deixa eu uma hora. só comentários. Meus amigos que estão na live, manda um aviãozinho, chama a galera que está online para participar junto com a gente, porque está sendo de grande valia. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para o tio Pablo ou o professor Pablo, podem mandar aqui nos comentários que a gente pergunta para ele. Uma galera entrando aí, sejam todos bem-vindos. Fala também assuntos extracurriculares, por exemplo, a arboviroses, combate ao mosquito da dengue, meio ambiente, saúde pública, isso com os alunos do segundo e terceiro ano do Fundamental. Quer aproveitar? Fala aí para o professor Damião. Olha, na realidade, os meus alunos, em especial do ensino médio, eles são meus alunos desde pequeno, como eu já sou, não vou falar a minha idade aqui, mas eu já estou na casa quase enfim, 200. Esses meus alunos, eles me auxiliam desde então, desde o começo. Eu não preciso, né, fazer com que eles tenham um entendimento do que é necessário atualmente, que é o fato da educação ambiental. Eles próprios se doutrinam e doutrinam aqueles que estão próximos. Isso é muito interessante, porque os alunos novos que chegam na escola obviamente, irão participar desse convívio, eles já interagem de uma forma onde todo esse trabalho ele está sendo muito bem aceito. Então, lá, os trabalhos, respondendo a pergunta, são os seguintes. A gente faz a coleta seletiva de quase todo o material que vocês possam imaginar. Materiais de uso dentário, escovas de dente, tubo de pasta de dente, a tampinha da pasta de dente, a gente recicla. Se chama um projeto do doutor Pedro Paulo. Ele tem uma clínica odontológica e o nome do projeto é Odontoclínicas. Com esse material recolhido por ele e por nós, estudantes, professores, e isso já tem uma influência muito grande também de outros professores, graças a Deus, a gente leva esse resíduo coletor para o Pedro Paulo, para o doutor Pedro Paulo, e todo o dinheiro arrecadado com a coleta, ele auxilia crianças carentes. Auxilia não só no tratamento, quanto também na adequação de novos materiais de uso oral. Então, olha que beleza, uma mão lava a outra. E a gente não está ganhando nada, a gente nem quer ganhar. A gente quer fazer com que o material discriminado por nós, ele não venha a ser compartilhado junto com outros materiais que poderiam estar sendo recicláveis também. Outro projeto que a gente ajuda é um projeto no município de Macaé. As latas, todas as latas de alumínio, os tubos de aerosol também, todo esse material coletado, ele vai para a reciclagem e o dinheiro que essa ONG ela consegue, eu esqueci só o nome da ONG agora, meu Deus. Mas eu vou botar assim que eu lembrar, aqui eu escrevo rapidinho. E também é uma outra ONG que faz esse processo. Então, os alunos, eles estão muito bem orientados com relação a isso. Fora outros problemas, né, de ordem pública, por exemplo, a proteção e a prevenção, para a gente não ter uma proliferação dos mosquitos da dengue. Eles fazem esse trabalho não só com seus familiares, mas aqueles que conhecem também. Então, é uma questão de consciência, é uma questão de auxílio ao próximo. Enquanto a gente não estabelecer isso, e isso eu venho estabelecendo há anos, desde lá do segmento da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, até chegar no ensino médio. Isso, para mim, é um orgulho. Eu tenho alunos que eles são muito mais atuantes do que eu, e me identificam na rua, professor, o senhor que me inspirou a estar fazendo isso aqui. Aí eu reconheço em várias situações sociais que essas ONGs promovem, e eles estão lá. Isso é ótimo. É esse o legado de nós, professores, independente se seja professor de educação física, português, espanhol, geografia, nós temos o mesmo aspecto. Isso nós temos que influenciar para os nossos alunos, né? Então, respondendo ao nosso grande professor Damião. Isso não tem preço, né, amigo? Isso não tem preço. Não tem. O resultado daquilo que você plantou, não só colher, como gerar outros frutos, né? Isso. Claro.
isso está reverberando para o próximo, é simplesmente nada paga, né? Sim, sim. É. Vou perguntar aqui que alguém está doido aqui para te fazer uma pergunta, tio Pablo. Quer fazer Opa! Faça! com vergonha? É, só para a Bia aqui, que é minha filha, é aluna do tio Pablo. Com muito Quer perguntar? orgulho. Com muito Não? orgulho. É, Qual é a brincadeira que você mais gosta de passar para as eu, crianças? ó, na realidade, a brincadeira que me satisfaz, na realidade, não é uma só, né? São algumas atividades que vocês adoram. Vocês adorando a atividade é a minha predileta. Não tem onde eu ministrar lá algo que porventura, eu goste. Não. Para mim, os meus alunos terão sempre a razão. Eu estou aqui, eu não sou o detentor da verdade. Eu costumo sempre falar isso, mas eu tenho a íntegra responsabilidade de prepará-los para toda e qualquer situação que eles irão, independente de classe social, credo, religião, eles vão passar em um determinado momento da vida deles, né? Porque a gente sabe, eu gosto de uma frase do Carlos Drummond de Andrade, né? Ele fala o seguinte: a dor, ela é inevitável, mas o nosso sofrimento, ele é opcional. E o sofrimento, ele vai ser opcional se, de fato, a gente souber aderir a essa dor e sofrer o mínimo possível para continuar pregando e para continuar com outros parâmetros que a vida irá nos oferecer. Então é isso, a gente está aqui para isso. A gente não está aqui por acaso a passeio, não. Ah, vou ficar passeando direto, tô nem aí com fulano, tô nem aí com o ambiente. Se acabar, acabou. Morreu, acabou. Não é bem assim, né? Você, você me fez até lembrar de uma letra do Gabriel Pensador. Você citou Drummond e me fez lembrar o Gabriel Pensador. Ele fala o seguinte, dentre tantas letras positivas: é na dor que o recém-nascido aprende a chorar. Para encontrar a cura, você tem que procurar. É no choro que o recém-nascido aprende a respirar. Então, respira fundo, Exatamente. está no Exatamente. ar. Exatamente. Totalmente linkada com esse sofrimento ou não sofrimento, né? Todo mundo vai ter a dor, né? Sim, sim, com certeza. Ninguém vai passar ileso daqui sem uma dor. A dor faz com que a gente cresça, como o Gabriel Pensador, um grande pensador, bem ilustrou. Então, saindo de Drummond e Gabriel Pensador para o grande Paulo Freire. Oh, o grande, o grande. Questão de anotar, porque a memória também já não anda muito boa, sabe? Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O que eu queria que você falasse aí, meu nobre? Fala um pouco disso relacionado à recreação dentro do hotel, linkando com alguma analogia dentro da educação física escolar. Vamos lá, tem tudo a ver. Por exemplo, a minha vida profissional, ela iniciou de uma forma muito, assim, eu nunca programei trabalhar com hotelaria. Eu tenho um grande amigo que se chama André Azevedo, um outro referencial na área. Ele é coordenador na Escola Bom Jesus dos Canarinhos, lá em Petrópolis, uma grande escola católica. Ele Certo. me falou: Pablo, eu sei que você não tem um perfil para trabalhar com hotelaria, mas nós estamos precisando de um professor. E você tem um bom relacionamento, né, social, não vai ser de forma plena a sua participação lá, não. A gente sabe disso. Mas você quer presenciar tal fato? Aí eu fui despretensioso, estava no meu segundo período de educação física, fui lá, vou lá para aprender com vocês. E assim foi feito, professor Glaucio. Se eu não estivesse ido e aproveitado essa oportunidade, eu não sei se eu seria hoje pelo menos um razoável profissional. Eu aprendi muito. Por quê? Lá você tem públicos variados. O Gamela,
Antigamente, as pessoas não tinham muitas referências e ir para hotéis fazendas, porque o fluxo financeiro era muito significativo, né? Então, nem todo mundo podia ir. Então, só ia mesmo aquela galera que tinha algo a oferecer. Então, você chegando lá, para você ministrar uma simples caminhada, você teria que estar junto com os profissionais de variadas classes profissionais, falando de política, falando de religião, falando de problemas sociais, falando de saúde, falando de, enfim, e você tem que participar, você não pode ministrar uma caminhada abaixando a cabeça e falando trivial, ó, pessoal, ali é a árvore centenária, e aí abaixa a cabeça de novo, ó, vocês estão com sede, a gente para ali na... Não, você, a função do recreador ou do animador sociocultural é interagir com o público e o público aceitar essa interação de forma que ele tenha lazer e entretenimento. O cara vai para o Hotel Fazenda para ter um lazer e um entretenimento, além, obviamente, do descanso. Então, você tem que fazer com que isso tudo aconteça. Você, enquanto profissional, você tem que ter essa gama de possibilidades. Por exemplo, aí você sai de uma caminhada, você terá que ministrar uma hidroginástica. Pô, mas eu nunca tinha ministrado uma hidroginástica. Eu nem tinha tido cinesiologia, não, eu estava tendo no segundo período cinesiologia ainda, né? Alguns movimentos e tal, mas eu não tinha noção nem de primeiros socorros. Eu só, obviamente, antes de educação física, eu fiz enfermagem, mas eu não concluí o curso, então eu já tinha uma base de primeiro socorro. Mas se de repente acontecesse algo pior, o que o nosso professor Damião sempre fala, ó, nós temos que estar preparados ao ministrar uma caminhada, uma aula de ginástica, ou qualquer outro comprometimento fisiológico que a pessoa tem ali, né? Então, resumindo, que eu já estou falando demais, a recreação me trouxe tudo. Eu perdi a inibição também, eu era muito inibido, tinha muita vergonha, né? Então, eu perdi logo no primeiro dia, porque no primeiro dia eles me puseram lá para ministrar um bingo, onde todos confraternizassem, era um bingo diferente, era o bingo gastronômico que o Diogo falou no início, que o Riquelme ensinou a ele. Pois é, eu aprendi esse bingo lá na época do Gamela. É por isso que o Riquelme também aprimorou o bingo. O Riquelme, na realidade, ele aprimorou o bingo. É isso. Então, a recreação é isso. Você tem que ter um ciclo técnico, social e intelectual. Senão, não adianta, com todo respeito aos profissionais que botam roupas, né? São profissionais mais artísticos, estão lá para interagir com o público de uma maneira diferente, com todo respeito a eles. Mas eu nunca fui adepto a isso. Eu sempre quis posicionar a minha postura de professor e fazer com que isso acontecesse, sem relacionamentos íntimos com hóspedes. Olha que eu tenho grandes, mas grandes famílias que são os meus amigos hoje. São sensacionais. Eu conheci todos no Hotel Fazenda. Mas eu nunca estreitei esse laço de intimidade. Ah, não, já somos íntimos, então vamos lá, sei lá, vou ser indigesto a alguma situação com eles, só porque eles estão me dando a mão. Não, pelo contrário. Eu tenho a minha postura e vou continuar sempre com essa postura, com muito amor e carinho a eles. Mas, infelizmente, tem profissionais que não são assim. Então a gente peca por isso. Por exemplo, vem uma família de um outro hotel onde o recreador lá, com todo respeito, era o rapaz que pegava as malas. Então ele era muito simpático, contava piada, então ele foi o recreador do hotel. Então não tinha muita coisa a acrescentar, só tinha piadas e o fato do investimento. Aí ele chega lá no Vale Encantado, com a qual eu estou hoje, e que hoje o Hotel Vale Encantado é um hotel de excelência. Você pegou lá comigo no início, né? Te ralou pra caramba. Eram poucos quartos, né? Mas a direção do hotel sempre nos tratou, né, de forma plena e profissional, e a gente compreendeu esses nossos valores profissionais lá. Então, na realidade, a gente busca essa aceitação. Então, quando vem uma família e acha, esse rapaz aí de cabelo grisalho, ele é um animador e faz palhaçada, brincadeira, então eu já não vou querer ficar ao lado dele. Aí você tem que chegar, né, falar de uma maneira bem técnica e ética para ele ver que, na realidade, eu não estou ali a passeio. Eu sou um profissional que merece todo o respeito e que ele vai ter todo o respeito ao longo do final de semana, né? Então, desculpe me alongar mais uma vez. De forma alguma, meu amigo. Você sintetizou, né, numa reflexão aí, até o que eu estava falando com acho que
se eu não me engano, foi com o Damião ou com o Diogo, não, acho que foi com o Marquinho, essa questão, né, de muita gente, às vezes, se direcionava a nós, profissionais ali de recreação no hotel, como o animador, sempre ressaltando, animadores Desmerecendo, são, né? respeitamos todos eles, mas as pessoas direcionavam a fala a gente com alguma coisa assim, menosprezando, né? Então, sempre se fez necessário a gente se posicionar, a gente ter controle e cuidado na fala, né? A conduta profissional. Você resumiu muito bem aí o aspecto da conduta profissional. A gente pode brincar, a gente pode se divertir, a gente pode até fazer palhaçada, a gente pode até se vestir de alguma coisa, mas o conteúdo é sempre muito mais importante do que qualquer outro aparato, não é verdade? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos lá. Vygotsky. O único bom aprendizado vem para o avanço do desenvolvimento. E aí, meu nobre, eu volto para educação física na educação infantil, já que você falou que atua também com berçário, né? E uma coisa que me fez refletir durante muito tempo na minha prática, e eu quero saber como que isso se deu na sua prática, que é assim, né? A gente tem a questão cultural, né, muito forte no nosso país, né? E isso se deve às pessoas não conseguirem enxergar essa parte do meio ambiente, como você citou anteriormente, né? A importância de tudo que está ao nosso redor. E da mesma maneira que a bola, o futebol, né? Ele tem um poder avassalador na nossa cultura. Então, eu, dentro na minha prática na educação física da educação infantil, eu faço de tudo para segurar o máximo da bola. No seguinte pensamento: as crianças, os meninos principalmente, quando nascem, já ganham uma bola, né? E eles vão ver bola o resto da vida. Aí, se pegarem ou estudarem em uma escola que ainda seja muito tradicional, pode ser que ainda fique naquele quarteto fantástico, né? Basquete, handebol, futebol e vôlei. Não sei se ainda existe isso, mas deve existir, né? Então eu falo para você, educação infantil, pegando esse trechinho do Vygotsky aí, como que você atua? Eu fujo da bola, uso a bola em raros momentos, porque eu acho que a gente tem muita coisa para explorar além da bola. Como que você vê isso? Então, o Vygotsky, ele locupleta a socialização. Ele invariavelmente, ele detesta, né? Ele fazia com que a criança não desenvolvesse o estímulo acéfalo, né? A criança, ela precisa interagir com o outro, precisa. E o Vygotsky, ele é tão bem aceito na educação infantil por isso. O que nós, professores de educação infantil, temos que fazer para os nossos alunos? Na grande maioria das vezes, a gente está reeducando os alunos. Obviamente, a gente faz escolarização. Quem educa são os pais. Mas na educação infantil, muitas das famílias, elas delegam isso às professoras. Então, as professoras da educação infantil, elas passam a maioria do tempo auxiliando a criança nesse processo de socialização que Vygotsky sempre nos influenciou e vai nos influenciar até hoje. E já o trabalho da educação física na educação infantil, eu costumo falar sempre para os meus estagiários: pessoal, eu tenho essa metodologia. Eu aprendi outras metodologias, mas é essa que eu aceito enquanto professor, porque nós temos várias vertentes. A gente vai pautar o nosso caminho de acordo com a nossa crença. Se eu acredito que a criança ela precisa se socializar para ser um cidadão de bem, é isso que eu vou estimular ela. Então, antes disso, eu estimulo no maternalzinho, no maternal, até no berçário eu faço uma iniciação nisso, trabalhar a biomecânica dos movimentos, trabalhar as valências motoras, lateralidade, impulsão, velocidade, coordenação óculo-manual, ampla, fina, enfim, espaço temporal. É isso que a criança precisa ter primeiro,
Como é que a criança vai pegar uma bola e ela vai arremessar uma bola, obviamente, a uma metragem acima dela? Se ela não tem ainda a consciência corporal, a força que ela pode empreender aquela bola, se ela não tem o manejo da bola, se ela não sabe nem organizar a visão com o fato da empunhadura, com as mãos, como é que ela vai executar esse movimento? Então lá é a parte primária. Eu só trabalho circuitos psicomotores com eles. A Bia pegou um pouquinho disso. Eu trabalho circuito psicomotor até o primeiro ano. Depois do primeiro ano, aí se trabalha outras coisas. Aí já são jogos mais amplos, mas nada de desporto. Desporto, eu só vou fazer desporto lá no sexto ano e só. Sétimo, oitavo, nono, eu já trabalho outras situações da vida da pessoa. Por exemplo, eu trabalho a educação física enquanto consciência ambiental. Trabalho primeiro socorro, trabalho as doenças, trabalho qualidade de vida, porque a gente tem muita coisa a trabalhar, nós somos da área da saúde. Então a gente não pode ficar provocando só o basquete, handebol e futsal até o ensino médio, gente. Primeiro que o conteúdo não, é só o básico que eles têm que ter. Eles têm que ter as regras primárias, os fundamentos, os passes e só. Se eles quiserem aperfeiçoar, eles vão até uma escolinha, a gente até aconselha isso, mas senão vai ficar o trivial. Como é que a gente só faz o trivial? Se torna obsoleto, se torna em desuso. É um desvelo a gente fazer isso com a educação física. Por isso que nós, profissionais, nós temos que valorizar. Todos os profissionais que estão aí, se porventura puderem falar sobre isso aí, experimentem o novo. Façam aquilo que ninguém faz. E não precisa, eu sou da educação física, eu só posso fazer isso. Não, pelo contrário, você pode fazer muita coisa. O que não falta é possibilidade. Por exemplo, em tempos atuais, eu faço muito pouco aula prática, eu tinha que fazer até mais para os meus alunos, né? Enfim, mas é muito teórico, porque tem muito assunto para eles, e eles gostam disso, eles querem entender o mundo. E como eles vão entender o mundo? Através da saúde, através da prevenção e através da socialização. Eles têm que saber se socializar uns com os outros. E para você se socializar, você precisa entender o mundo. Como é que você vai socializar com um cara que é extremamente arrogante politicamente? Como é que você vai? Você tem o seu padrão político, as suas convicções, só que você não vai ficar debatendo com o cara. Vocês não vão chegar a um denominador comum. Você tem que ter argumento para, pelo menos, favorecer um entendimento diferente da pessoa. É o que a gente está fazendo hoje. A gente está polarizando política, e esporte, futebol e tudo. Não é, gente. Um precisa do outro para aprimorar. Eu preciso do cara que gosta do verde e eu gosto do azul porque eu tenho que entender o que o verde vai influenciar na vida dele e na minha. É isso. É entender um ao outro. E a educação física é ótimo para isso. Você trabalha ali a criança, meu filho, você tem que entender que esse jogo tem essas regras, mas você pode adaptar essas regras para melhorar o convívio das outras crianças que, porventura, não estão jogando, não estão gostando. É isso. Não é porque eu tenho que jogar porque eu gosto. Eu não quero nem saber do fulano. Se o fulano não quer, não. Eu tenho que fazer com que ele interaja junto comigo e procurar maneiras. Não é isso que a gente aprende na faculdade? Que primeiro a gente tem que ter uma variação e uma criatividade muito grande, né? Para fazer uma atividade diferente da outra. Eu faço isso até o sexto ano. É um jogo diferente do outro. É muito raro eu repetir jogos. Eu invento na hora, tem o quê? Esses materiais aqui? Vamos fazer com esses materiais. É isso. Isso torna legal, porque são várias vivências, vários jogos, vários estilos, enfim. E engraçado que quando você está falando, sempre me faz uma ponte, uma lembrança de uma outra situação, né? Eu tive o prazer e o privilégio de conhecer um curso do Instituto da Ana Moser, do Instituto do Esporte Educacional. Não sei se você já ouviu falar. Já. Muito bom. Assim, dá um 360 na nossa percepção de algumas práticas, né? Ou de todas as práticas. E muito tá embasado no seguinte sentido, né? Primeiro, o aluno, todo mundo tem que participar. Quando a pessoa que está dando o curso fala que todos têm que participar da sua aula, muitos já se perguntam, nossa, mas é muito difícil a gente conseguir, enquanto professor de educação física, fazer que todos participem.
Mas aí que tá, a gente escuta os alunos, né? A gente coloca o aluno para ser protagonista dentro da nossa aula, né? Porque qual o cenário que a gente via até pouco tempo, até recentemente, né? Uma galera que gosta é a galera que faz, e a galera que não gosta é aquela que traz o atestado, né? A que faz o relatório do dia. Então, tava bom assim, né? Ficava aquela coisa do laissez-faire, né? Você finge que ensina. Não dá, né? Então, o curso ele ajudou muito a reflexão e a prática no sentido de uma educação integral, né? Do respeito à diversidade e do dar autonomia para as crianças. Exemplificando, um jogo dodgeball, não sei se você já ouviu falar. Claro. Dodgeball, para quem não conhece, é uma semelhança do nosso queimado, né? O queimada. E ele tem uma infinidade de possibilidades no jogo. Então, quando eu tive a oportunidade de construir, eu falei sobre o jogo com uma turma, depois passei um filme cortando alguns pedaços para eles entenderem o jogo, e só depois que eles foram para a prática. E na prática, eu pausava o jogo e falava assim, agora vocês vão criar a regra. Cria uma regra aí. E a partir do momento que eles começavam a criar a regra, eles não queriam mais sair do jogo. Sim. Eu cheguei para você ter uma ideia de ficar um mês inteiro jogando e nunca era do mesmo jeito. Porque eles usavam cone, usavam colete, usavam várias bolas. Então, acho que está totalmente alinhado com isso daí, né? A gente variar o estímulo e eles vão variando as possibilidades de percepção, ampliação do olhar, não é isso? Acho que o foco deveria ser muito esse de ampliar o nosso olhar. A educação física, às vezes, fica com um olhar muito limitado, muito breve, seja lá de que área de atuação o profissional esteja, né? É péssimo para mim o meu aluno perceber que a minha aula está igual, né? Ele já sabe o que vai acontecer. Como assim? Não, o princípio da imprevisibilidade. Eu faço de tudo para que o meu aluno nunca saiba o que vai acontecer, né? E também, baseado um pouquinho no mestre Renato Alvarenga, que ele falava, que a gente falava e fala, né? O músculo precisa de variação de estímulo. A gente precisa variar o estímulo ao nosso aluno, porque assim a gente vai estar contribuindo para que ele seja um cidadão mais completo, né? De oportunidades, de estímulos. Meu nobre, eu não sei, porque eu me perdi aqui no tempo, tá certo? Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu peço ao pessoal que está na nossa live aí, porque a gente quase não interagiu com a galera, entrou muita gente aí. Pessoal, desculpa, espero que a gente tenha conseguido agregar valor, mas... na realidade, não está aparecendo as perguntas para mim aqui. Aí... Deixa eu ver aqui. Verônica, FNS. Verdade, a educação física é rica em conteúdos, mas tem sido repetitiva em suas práticas. Eu vi que o Diogo falou alguma coisa lá em cima. Deixa eu ver se eu acho aqui. Dar pertencimento aos alunos, e a prática. Eterno tio Pablo, segue com um sorriso no rosto e alegria contagiante. Profissional focado e determinado. Parabéns. Nath Rebelo. Poxa, Nath. Ó, um detalhezinho, professor Glaucio. A Verônica, ela é uma super profissional de educação física. Tá aí uma pessoa que me inspirou na área da educação. Ela é do município lá de São Gonçalo, é uma pessoa queridíssima, tem muito a acrescentar. Se você puder pegar o contato dela aí, professor Glaucio, vale muito a pena escutá-la. O profissional, nota 10, muito excelente. E o Diogo, a gente sabe que é o cara junto com você, junto com o Daniel, junto com o Damião, Marcos, Riquelme, todo esse povo aí, que eu peguei um pouquinho de cada um. E o que eu peguei, eu falo de coração. Eu tenho muita, muita sorte de ter tido esse comprometimento com tanta gente boa. Porque, infelizmente, hoje tem muitos profissionais bons, né? Mas tem muitos profissionais ainda
que não vestem a camisa de forma que vocês vestem. Olha, meu nobre, a recíproca, você sabe que é extremamente verdadeira e nós somos frutos, né, do que a gente vive, das experiências que a gente tem, né? E a oportunidade de trabalhar com pessoas que não têm assim, não tinham o foco de esconder, né, conhecimento, ou de a gente vê muito isso hoje em dia, né? Uma competição muito exacerbada, né? E o profissional ele não compartilha conhecimento, ele não troca conhecimento, né? Ele retém. Então é muito difícil às vezes lidar com isso, né? Mas a gente vai aprendendo. Então eu acho que nós participamos de um grupo, uma temporada que Sim. era muito diferenciada, né? Sim, E sim. também, assim como a sua fala, que eu sou o que sou por tantos profissionais de excelência que eu pude conviver e trabalhar. Eu estou vendo aqui as pessoas comentando. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais alguém. Desculpa, o Diogo falou alguma coisa, mas subiu aqui, eu não estou conseguindo alcançar. Parabéns, professores Pablo e Glaucio, Milena Pontes, Assis. Milena, você conhece também, Glaucio? Ela faz parte lá do grupo onde tem aulas com o senhor lá no SESI. Ela comentou comigo. Ela é uma grande professora bilíngue da escola Babyland de atuação, onde eu faço parte, lá no Fonseca. Excelente professora. Tricolor de coração. Pediu para mandar um abraço para você. Professora, grande abraço. Depois manda um direct aí para a gente conversar um pouquinho. E a outra professora que você falou, esqueci o nome também. Verônica Figueiró. Verônica também, manda um direct, Verônica. Vamos marcar um dia para a gente conversar aqui. Riquelme, só referências aí, gratidão. Davidson Personal, eu queria ter começado com vocês. Oh. Minha gente, o tempo está bem próximo de finalizar. Meu amigo, eu gostaria que você falasse um pouquinho, desse uma mensagem aí final. Acho que foi de extremo valor ao nosso papo, né? As suas pontuações agregaram imensamente. O Felipe Bravos Aqua. Obrigado, professores Pablo e Glaucio, por tanto conhecimento adquirido. Filipão, Obrigado. outro profissional de referência. Felipe, também tive o prazer de trabalhar recentemente lá no Vale Encantado. Muito bom. Muito obrigado pela participação de todos. Então, Pablo, faz um fechamento aí. Se por acaso o tempo aqui cortar, cair, a gente volta só para você concluir, tá certo? Faz um comentário breve aí, falando um pouquinho mais, dando o seu Instagram lá, com as atividades e as propostas que você para o pessoal conhecer. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma consultoria sobre o seu trabalho, sobre a sua experiência aí também, pode entrar em contato contigo, como que faz, tá certo? Ótimo. Então, vou ser bem breve, sucinto. O que eu queria deixar para todos nesse momento, aproveitando o ensejo, porque esse é o momento de reflexões, tanto profissionais da nossa área ou não, nós temos que saber que o mundo ele está de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, rotativa. Nós não somos o que estamos aqui. Nós não somos isso. Nós temos que evoluir. Evoluir na nossa profissão, evoluir na nossa consciência ambiental, evoluir na nossa situação social. Então, a gente deve influenciar positivamente alguma coisa em nossas vidas. No caso, eu influencio tanto nos meus alunos quanto a mim. Eu tenho que me doutrinar todos os dias, porque eu também tenho as minhas mazelas, as minhas imperfeições. Por exemplo, a questão da saúde dos meus alunos, eu muito me preocupo, porque, infelizmente, o meio social organiza uma ideia que eles têm que para se socializar, eles têm que beber, fumar e tal. No entanto, eles ficam paquidérmicos, eles ficam obesos, eles ficam fragilizados e acabam não chegando à sua fase adulta.
Então eu, como professor, eu tenho que influenciar na vida deles, tá bom?